Entendam por quê? O primeiro reforço do treinador Fernando Diniz no Corinthians depende dele e já está no clube. E ainda falando sobre reforço, atacante Everton Cebolinha teve seu nome novamente ligado ao Corinthians e o Fernando Diniz voltou a elogiar o meio-campista argentino Rodrigo Garro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após vitória do Timão na estreia da Libertadores e também estreia dele no comando do Timão. O Diniz, mais uma vez, voltou a elogiar o meio-campista argentino Rodrigo Garro. O Diniz tem uma missão no Corinthians, recuperar o meio-campista Rodrigo Garro. O Diniz, que tem um histórico de recuperar meio-campistas, foi assim com Paulo Henrique Ganso e também com Felipe Coutinho, e agora a missão é recuperar o Garro. Garro que fez um 2024 fantástico no Timão. O ano passado do Garro já não foi bem, começou o 2026 também oscilando, teve alguns bons momentos, só que a boa fase está difícil ter uma sequência. Então, com o Diniz, o Garro pode voltar a jogar bem. Na sua coletiva de apresentação, ele elogiou o Garro e depois de ter colocado o Garro como titular na vitória do Timão sobre o Platense, jogo em que o Rodrigo Garro deu assistências, as duas assistências dos 2 gols do Timão, o Diniz voltou a elogiar o meio-campista argentino. Vamos para as palavras dele. É um talento raro. Sei que estava passando por uma fase não tão brilhante, mas tem tudo para se recuperar. Vou fazer de tudo para ter uma relação muito boa, não só fora de campo. Tenho grande respeito. Jogar contra ele sempre foi difícil. Tem tudo para voltar. Hoje já começou a mostrar que pode voltar. Então, o Fernando Diniz chamou o Rodrigo Garro de um talento raro e acredita muito na recuperação do nosso camisa 8. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz sobre o Rodrigo Garro é a seguinte: sabemos que o Rodrigo Garro realmente tem muito talento, talento raro. Estamos falando de um Rodrigo Garro que foi espetacular em 2024, principal jogador da equipe. Só que, infelizmente, do ano passado para cá, o Garro acabou tendo uma queda de rendimento enorme. E muitas coisas estão ligadas a essa queda de desempenho. Lesões e também mudança no posicionamento, jogando em outros setores com o Dorival. Claro que isso fez com que o Rodrigo Garro também ficasse um tanto quanto menos protagonista dentro de campo. A intenção do Diniz, como ele demonstrou no jogo contra o Platense, é colocar o Rodrigo Garro no setor em que ele pode mais render, atuando centralizado, de frente para o gol, sempre tendo alguém para opção do passe, principalmente na infiltração, na velocidade, como aconteceu nos gols. Passe para a velocidade do Kaique na infiltração e também a mesma coisa com o Yuri Alberto. Então, eu acredito que o Fernando Diniz vai conseguir fazer o Rodrigo Garro ter um desempenho bem melhor. Teremos aquele Garro de 2024? Eu particularmente acho difícil devido às questões físicas do Garro, mas um Rodrigo Garro em um setor do campo em que ele jogue à vontade e, claro, seja potencializado, como por exemplo o Breno Bidon, eu acredito sim que o Garro ainda pode render muito e vou torcer muito porque sabemos que é um jogador que quando está bem, absolutamente quem ganha é o nosso timão e nós torcedores. E agora vamos falar sobre o possível primeiro reforço do treinador Fernando Diniz. Por incrível que pareça, para que ele tenha esse reforço, só depende dele e esse jogador já está dentro do clube. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Fernando Diniz chegou com a missão de recuperar alguns jogadores que estão em baixa
dentro do Corinthians. Acabei de falar para vocês sobre o Rodrigo Garro, a visão do Fernando Diniz sobre o nosso meio-campista e também outros jogadores que não estão bem nessa temporada, que tiveram queda de rendimentos, quedas, aliás, jogadores que foram importantes em determinados momentos. Posso citar rapidamente aqui para vocês: o Carrilho é um jogador que vai precisar passar por a recuperação. O Guinegão também, eu acredito que o Fernando Diniz também pode ter uma importância grande. Pedro Raul, quem sabe de repente o Pedro Raul não apresente um grande futebol com o Fernando Diniz, e outros atletas que estão em baixa e necessitam de recuperação. Só que um jogador em questões diferentes pode se tornar um reforço para o Diniz. E o Diniz já trabalhou com ele. Eu estou falando do meio-campista, o Alex Santana. Alex Santana, que foi emprestado ao Grêmio no ano passado, retornou no início dessa temporada e desde o início de janeiro está treinando separado do grupo. O Alex Santana, o Corinthians tentou negociá-lo nesse primeiro semestre, não conseguiu. O jogador tem contrato com o clube até o final de 2027. Com o Dorival estava treinando afastado. Com o Fernando Diniz, existem chances dele voltar. Tanto é que o Fernando Diniz até disse na coletiva que ia entender os principais motivos do Alex Santana estar treinando separado, ia fazer uma avaliação e de repente, quem sabe, o Alex Santana ser reintegrado. Isso, a coletiva do Diniz, aconteceu na última terça-feira, dia 7. Depois disso não tivemos mais nenhuma atualização sobre o jogador. Mas é um jogador que o Fernando Diniz conhece, é um jogador que ele gosta do estilo de jogo do Alex Santana, então quem sabe de repente o Alex Santana não é reintegrado pelo Diniz e vai se tornar um reforço para ele, um reforço que já está dentro do clube e, na minha visão, o Alex Santana pode render do que alguns jogadores que estão na posição. Então vamos aguardar sobre qual será a decisão do Diniz sobre o Alex Santana. A minha opinião quanto à questão Alex Santana é a seguinte: o Fernando Diniz ele foi muito preciso quando ele falou sobre o Alex Santana. Ele falou que vai procurar entender e vai avaliar a situação do jogador. Mas também ele deixou bem claro que gosta do Alex Santana. E aí, não sei se ele está falando que gosta do Alex Santana como pessoa ou como profissional. Acredito que seja como jogador. Eu vou ser sincero com vocês. Quando o Alex Santana chegou ao Corinthians em julho de 2024, ele foi muito importante naquele momento. Foi aquele jogador que chegou para o embate físico. Me lembro de jogos muito bons do Alex Santana. Depois ele acabou tendo uma queda, principalmente pelos jogadores que chegaram. Mas, sinceramente, se o Alex Santana tivesse feito algo tão grave, pois alguns dizem, existem rumores, que o problema dele foi fora de campo, sinceramente, o Corinthians já teria procurado uma forma para rescindir o contrato dele, até por justa causa. Então, o que será que aconteceu? Foi escolha técnica do Dorival de realmente deixar o Alex Santana afastado? Eu, sinceramente, não quero acreditar nisso, porque, na minha modesta opinião, por exemplo, o Alex Santana pode render mais do que o Charles. Sendo muito sincero com vocês. O Charles pode evoluir? Claro que pode. Mas, sinceramente, o Alex Santana hoje eu vejo até num nível melhor do que o Charles. Então, existe a possibilidade do Alex Santana se tornar um reforço para o Fernando Diniz, e ele seria o primeiro reforço do Diniz no timão, já que é um jogador que não atua pelo clube desde o ano passado. Mas, claro, tudo vai depender da análise do Fernando Diniz. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que existem chances do Alex Santana voltar com o Fernando Diniz. E, sinceramente, para mim, seria a melhor decisão. Por quê? Porque o Alex Santana não será emprestado, não terá possibilidade de uma negociação até o final do mês de julho. Então, manter o jogador afastado, o atleta só desvaloriza. Então, é muito melhor. Resolve as questões do passado, traz o jogador de volta. Volto a dizer, não sei que seja algo muito grave, mas coloca ele novamente para jogar e tenta fazer com que o jogador se valorize. Lembrando que o Corinthians ainda deve ao Atlético Paranaense pela contratação do Alex Santana cerca de 13 milhões. Então é muito melhor tentar recuperar o atleta
do que deixar o jogador treinando separado, somente se desvalorizando. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, mas quem sabe o Alex Santana não se torna o primeiro reforço do Diniz no Timão. Então, o primeiro reforço do Diniz está muito próximo, já está no clube e depende dele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço. Aliás, possibilidade de reforço. O atacante do Flamengo, Everton Cebolinha, teve novamente seu nome ligado ao nosso Corinthians. A janela de transferências, que isso fique bem explicado, do futebol brasileiro, ela está fechada. Nesse momento, não é possível fazer nenhuma negociação, não é possível vender e nem comprar nenhum jogador. Só será permitido novamente a partir do final do mês de julho. Então, temos aí um longo período pela frente que o Fernando Diniz vai ter que se virar com o atual elenco que nós temos. Como eu já disse a vocês, o Diniz tem pelo menos a possibilidade de ter mais um reforço, que é o Alex Santana. Vamos ver qual será a decisão que ele vai tomar em relação ao meio-campista. Só que sabemos que negociações no futebol elas não acontecem somente no período da janela. A janela, na verdade, é o período que é liberado para se registrar jogadores. Então, claro, planejamento por reforço, alguma coisa assim, ou uma possibilidade de reforço, uma oportunidade de mercado, tem que estar sempre sendo analisado. Por isso que existe o departamento de scout, o Cifute, um modo geral, que é responsável por essa situação. E tem um jogador que vai se tornar em breve uma grande oportunidade de mercado. Estou falando do atacante Everton Cebolinha, que tem 30 anos, jogador que está no Flamengo desde 2022. O Flamengo gastou cerca de 90 milhões de reais com ele. O Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. A partir de janeiro do ano que vem, ele será um atleta livre. E não é que ele teve o seu nome ligado ao Corinthians. Segundo informações do ESPN, o Corinthians está monitorando a situação do Everton Cebolinha e já estuda abrir conversas na próxima janela. O Everton Cebolinha, como eu disse, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A partir de junho, ele já poderá assinar um pré-contrato para chegar de forma gratuita no início do ano que vem. Então, o Corinthians avalia a situação do jogador. Lembrando que o Everton Cebolinha, pelas informações, sempre foi um desejo do Dorival Júnior. E agora, com essa informação de que o Corinthians estuda fazer uma proposta pelo jogador, abrir conversas no meio do ano visando um pré-contrato, claro que já passou pela aprovação do Fernando Diniz, que é o novo treinador. Enfim, estamos ainda falando de algo que vai demorar pelo menos 2 meses para começar a esquentar, mas segundo o ESPN, o Corinthians já está avaliando e planejando algo sobre o atacante de 30 anos da equipe do Flamengo, que tem grande chance de se tornar uma ótima oportunidade de mercado. A minha opinião, quanto a essa informação do ESPN, que o Corinthians está monitorando o Everton Cebolinha, é a seguinte. Primeiramente, é preciso ter muita cautela sobre esse tipo de informação. Primeiro, o Corinthians pode estar interessado no Cebolinha? Sinceramente, para mim tem que estar. O Corinthians tem que acompanhar a situação do jogador. Por quê? Porque o Cebolinha tem contrato até o final do ano. A partir de junho ele poderá assinar um pré-contrato. Estamos falando do Corinthians. Estamos falando de um grande jogador. Atua em uma posição que o Corinthians procura mais nomes, que é o famoso atacante aberto pelos lados do campo. Pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, sinceramente, o Corinthians tem sim que acompanhar a situação do Everton Cebolinha. De repente, pode ser algo para forçar uma renovação de contrato lá na equipe ao qual ele está? Também pode ser. Infelizmente, no futebol acontecem situações e o Corinthians costuma ser muito usado para esse tipo de situação. Então, é sempre bom estar atento a todas as questões envolvendo reforço, possibilidade de reforço. Volto a dizer, o Corinthians tem sim que acompanhar o Everton Cebolinha, mas é um jogador caro, é um jogador que vem tendo uma queda de rendimento a cada ano, então o Corinthians de repente
Ah, vai contratar o Cebolinha, que não fosse, se de repente alguma coisa evoluir, que não seja algo que envolva um salário astronômico. O Corinthians tem outros jogadores na posição, na minha visão, principalmente atletas que estão na base. Vimos o que o Kaique fez no jogo contra o Platense. Então, vamos torcer pela evolução do Kaique. Pode ser que o Corinthians esteja monitorando? Para mim, tem que estar monitorando o Cebolinha e tem que ter interesse no jogador, mas o futebol é isso que eu acabei de falar para vocês. Enfim, vamos ver realmente o Corinthians buscando alguma coisa pelo Cebolinha? Isso daqui a algum tempo, como eu disse, pelo menos daqui a 2 meses. Volto a falar, é importante. A janela está fechada? Está, mas você buscar, procurar e avaliar jogadores é durante o ano todo. Principalmente uma grande oportunidade de mercado, que pode ser essa, o Everton Cebolinha. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!